O Palmeiras vive mais um momento marcante em sua história, e o nome que mais uma vez está no centro das atenções é Abel Ferreira. O treinador português alcançou uma marca expressiva e se tornou o quarto técnico com mais jogos à frente do Verdão em todos os tempos. São 350 partidas comandando a Sociedade Esportiva Palmeiras, com títulos, grandes atuações e uma identidade clara com o clube e sua torcida. E esse número ainda vai crescer, porque o acordo pela renovação de contrato até o ano de 2027 está bem encaminhado, faltando apenas o anúncio oficial. A diretoria trata com naturalidade, com confiança mútua e o desejo de manter o comandante que mudou o patamar do clube nos últimos anos. Enquanto isso, o elenco palmeirense já se encontra no Equador, de olho no duelo decisivo contra a LDU, válido pela semifinal da Copa Sul-Americana. O último treino antes da partida será realizado no centro de treinamento da seleção equatoriana, onde Abel vai fazer os ajustes finais na equipe titular. A expectativa é de que a única mudança na escalação seja no setor defensivo, com a saída de Naves e o retorno de Murilo, que deve reassumir a zaga ao lado de Gustavo Gomes. Com isso, a defesa volta a contar com sua dupla titular, que sempre passa segurança. Na frente, Flaco Lopes e Endrick devem ser mantidos como dupla ofensiva, buscando aproveitar a velocidade e a movimentação para tentar furar o bloqueio adversário. O meio-campo, como de costume, promete ser o setor mais competitivo do time, com Aníbal Moreno, Zé Rafael e Rafael Veiga muito provavelmente entre os escolhidos. Nas laterais, Mike e Piquerez seguem firmes, sendo peças importantes tanto na defesa quanto no apoio ao ataque. No gol, o Everton segue como titular absoluto. Esse jogo contra a LDU será uma prova de fogo não só pela qualidade do adversário, mas também pela altitude de 2.850 metros, um fator que sempre exige preparo físico, adaptação e inteligência na hora de administrar o ritmo da partida. Desde a chegada de Abel Ferreira, em outubro de 2020, o Palmeiras vem lidando bem com esse tipo de desafio. Em 5 partidas em altitude sob o comando do português, foram 4 vitórias e apenas uma derrota, justamente contra o Bolívar, em que o Verdão chegou a sair na frente, mas acabou levando a virada por 3-1. No total, são 12 gols marcados e 5 sofridos nessas condições, um retrospecto que mostra a capacidade do time em se adaptar a situações adversas. Ainda falando de altitude e decisões, a final da Copa Libertadores, marcada para acontecer em Lima, no Peru, pode sofrer alterações por conta do cenário político e social na região. O governo peruano decretou o estado de emergência por 30 dias na capital, o que levanta dúvidas sobre a realização da grande decisão por lá. A Conmebol ainda não se posicionou oficialmente sobre uma possível mudança de sede, mas segue acompanhando de perto os desdobramentos. A situação é delicada, e muitos torcedores que já se planejaram para viajar podem ser prejudicados caso a entidade tome uma decisão em cima da hora. Isso vale tanto para palmeirenses quanto para torcedores de outros times que ainda estão vivos na competição, como o Flamengo, Racing e até a própria LDU. Para o torcedor palmeirense, o foco é total em garantir a vaga na final, seja ela onde for. Mas a preocupação com a segurança é legítima. A possibilidade de ter que mudar todos os planos logísticos, reservas de hospedagem e passagens já feitas, pode complicar bastante para quem está se preparando com antecedência, mesmo sem a vaga na final estar confirmada. Essa é uma realidade comum entre torcedores apaixonados, que muitas vezes não esperam a classificação para garantir presença num possível jogo histórico. A Conmebol precisa agir com responsabilidade e transparência, priorizando a segurança de todos os envolvidos, inclusive dos jogadores. Enquanto os olhos se voltam para a semifinal contra a LDU, fora de campo o Palmeiras também tem movimentações importantes. O clube comunicou oficialmente que irá acionar judicialmente Jorge Nicola por conta de informações divulgadas envolvendo a categoria Sub-17. Segundo a nota divulgada pelo clube, as informações são falsas e atingem diretamente o diretor-geral da base, João Paulo Sampaio, além de jogadores da equipe. A polêmica surgiu após o jornalista divulgar que uma suposta festa com mulheres e bebidas teria sido o estupim para o afastamento de atletas da base justamente na semana de uma semifinal contra o Grêmio. O Palmeiras nega com veemência o episódio e já colocou seu departamento jurídico para tomar as medidas cabíveis.
A diretoria entende que o conteúdo divulgado atinge a imagem do clube e de profissionais que trabalham diretamente com a formação de jovens. É mais um episódio que mostra como é necessário cuidado na hora de divulgar informações, principalmente quando se trata de categorias de base, onde os atletas ainda estão em fase de amadurecimento, e qualquer boato pode causar danos pessoais e profissionais irreversíveis. Esse episódio reforça também a postura do clube em blindar suas categorias de base e valorizar o trabalho interno, que vem rendendo frutos nos últimos anos, com diversos atletas sendo promovidos ao profissional ou negociados com o futebol europeu. A responsabilidade com o processo de formação é um dos pilares da gestão atual, e qualquer tentativa de manchar esse trabalho será tratada com seriedade. Além disso, outro nome que surge no radar do Palmeiras é o meio-campista George Alcivar, jogador do Independiente Del Valle e da seleção equatoriana. Aos 26 anos, Alcivar tem se destacado como um dos pilares do meio-campo do Del Valle e despertou o interesse não só do Verdão, mas também de rivais como o Corinthians, além de clubes da Europa. Seu valor de mercado gira em torno de 1.600.000 euros, e seu contrato com o clube equatoriano vai até o fim de 2027. A movimentação da diretoria do Palmeiras mostra que o planejamento para a próxima temporada já começou. Mesmo em meio à reta final de competições importantes, como o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, o clube já avalia peças que podem reforçar o elenco. A busca por um meio-campista com características mais técnicas e visão de jogo se encaixa na ideia de dar mais profundidade ao elenco e oferecer alternativas ao estilo de jogo de Abel Ferreira. A possível disputa com o Corinthians pode esquentar os bastidores, principalmente se os dois clubes enxergarem no jogador uma peça-chave para 2026. Toda essa movimentação nos bastidores mostra que o Palmeiras segue forte dentro e fora de campo. Com Abel à frente, o elenco focado e a diretoria atenta ao mercado, o Verdão se mantém competitivo e mirando títulos. O torcedor tem motivo para se animar, ainda mais com a proximidade de datas decisivas na temporada. Resta agora saber se o planejamento vai se concretizar dentro das quatro linhas, começando por um bom resultado fora de casa contra a LDU, para depois carimbar a vaga na grande final dentro do Allianz Parque. E seja em Lima ou em qualquer outro lugar, a obsessão pelo título continental segue viva. O Palmeiras também vive um momento de atenção total ao ambiente interno, reforçando a necessidade de foco, controle e blindagem nos bastidores. Depois da polêmica envolvendo a categoria Sub-17 e a decisão de processar Jorge Nicola por informações consideradas falsas, o clube passa um recado claro: não vai mais tolerar qualquer tentativa de manchar sua imagem sem provas concretas. A gestão entende que a base é um dos maiores patrimônios da Sociedade Esportiva Palmeiras, e qualquer exposição negativa pode afetar diretamente o desenvolvimento desses jovens atletas. O clube quer deixar claro que vai proteger seus profissionais e seus garotos de maneira firme, usando todos os recursos legais disponíveis. A própria postura do Palmeiras nesse episódio reforça o cuidado que a atual diretoria tem adotado desde que estruturou melhor as categorias de base. O trabalho que vem sendo feito no Centro de Formação de Atletas, em Guarulhos, é reconhecido no cenário nacional. Diversos jogadores que passaram por ali hoje estão no elenco profissional ou foram vendidos para clubes europeus, gerando retorno técnico e financeiro. João Paulo Sampaio, que está à frente da base, é um dos responsáveis por transformar o modelo de captação e formação do clube. O resultado dessa estrutura pode ser visto em campo, com um elenco mais jovem, formado por talentos da casa e com capacidade de competir em alto nível. Voltando ao cenário internacional, o jogo contra a LDU vai muito além dos 90 minutos. Enfrentar o time equatoriano, que é tradicional e acostumado a disputar competições continentais, especialmente na altitude de Quito, exige uma preparação diferenciada. Não é apenas um adversário forte tecnicamente, mas também um ambiente que desgasta o físico dos atletas. A altitude de quase 3.000 metros muda completamente o ritmo da partida. As bolas ganham mais velocidade, o fôlego pesa mais rápido, e qualquer erro pode ser fatal. É por isso que Abel Ferreira costuma preparar seus times com antecedência para esse tipo de desafio. Já não é de hoje que ele trabalha com um plano específico para partidas em condições adversas como essa. Desde que assumiu o comando do Verdão, Abel já enfrentou várias equipes em cidades de altitude elevada. São experiências que ele leva em conta na hora de montar o plano de jogo.
O treinador sabe que tentar impor um ritmo acelerado desde o início pode ser uma armadilha. O segredo costuma estar no controle da posse de bola, no aproveitamento das chances e principalmente na concentração defensiva. Se o Palmeiras conseguir manter o equilíbrio, evitar desgastes desnecessários e for eficiente nos momentos certos, pode voltar para casa com um ótimo resultado. O retrospecto de Abel nessas condições é um trunfo. Com 4 vitórias em 5 jogos disputados em altitude, o treinador mostra que seu planejamento dá resultado. E essa bagagem pode ser determinante em um duelo que promete ser tenso e físico. Do lado da LDU, o ambiente é de confiança, principalmente pelo histórico de boas campanhas em torneios sul-americanos. A equipe costuma ser muito forte dentro de casa e aposta na altitude como um fator decisivo para abrir vantagem antes do jogo da volta. Mas o Palmeiras sabe como se portar. O elenco é experiente, tem jogadores acostumados a esse tipo de confronto e carrega no currículo partidas decisivas nos palcos mais difíceis do continente. Atletas como Gustavo Gomes, o Everton, Rafael Veiga e Zé Rafael já passaram por momentos intensos com a camisa alviverde e têm a frieza necessária para lidar com a pressão. Além disso, a juventude de nomes como Endrick, Flaco Lopes e Luiz Guilherme traz velocidade e ousadia, características importantes para surpreender adversários que jogam com a confiança do mando de campo. É nessa combinação de experiência e juventude que Abel Ferreira aposta. Ele sempre destacou que seu elenco é formado por perfis complementares, e isso permite que o time se adapte a diferentes situações de jogo. Se precisar segurar o resultado, o Palmeiras tem peças para montar uma linha de defesa sólida e compacta. Se precisar buscar o ataque, tem mobilidade, qualidade no passe e finalização. Essa versatilidade é uma das grandes marcas do Verdão nos últimos anos. Além da questão esportiva, o clube segue atento ao mercado de transferências. A possível chegada de George Alcivar é mais um indício de que a diretoria está buscando reforçar o meio-campo para a próxima temporada. O jogador equatoriano, com passagem pela seleção e destaque no Del Valle, chama atenção por sua visão de jogo, bom passe e capacidade de atuar tanto como primeiro quanto como segundo volante. É exatamente o tipo de peça que Abel Ferreira costuma valorizar, um jogador versátil, técnico e com intensidade. O interesse do Corinthians no mesmo atleta esquenta os bastidores, mas o Palmeiras vem mostrando força nos bastidores quando o assunto é negociação. Com um planejamento financeiro equilibrado e um projeto esportivo sólido, o clube oferece um ambiente mais atrativo para atletas que desejam disputar títulos e crescer profissionalmente. A concorrência com clubes europeus, no entanto, pode dificultar a negociação. Mesmo assim, a diretoria acredita que a estrutura do clube, a visibilidade do futebol brasileiro e a chance de trabalhar com um treinador vitorioso como Abel podem pesar na escolha do jogador. Esse movimento de pensar em reforços antes mesmo do fim da temporada é algo que virou rotina no Palmeiras. A comissão técnica, junto com a diretoria, traça planos de curto, médio e longo prazo, sempre com o objetivo de manter o clube no topo. Foi assim nas últimas janelas, e deve ser assim mais uma vez. O que se vê é um trabalho integrado, com decisões baseadas em desempenho, análise de mercado e necessidade real do elenco. Não se trata apenas de contratar por contratar, mas sim de buscar peças que elevem o nível do grupo e que possam contribuir em jogos decisivos, como os que estão por vir. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. O mundo do futebol acordou em estado de choque nesta terça-feira com uma notícia que promete abalar os alicerces do Palmeiras. Rafael Veiga, um dos pilares do meio-campo alviverde nos últimos anos, pode estar de saída do clube. A informação ainda não foi confirmada oficialmente, mas já circula com força nos bastidores, deixando torcedores e dirigentes em completo alvoroço. Veiga, conhecido por sua visão de jogo, passes precisos e presença marcante em momentos decisivos, se tornou uma referência dentro e fora de campo, o que torna a possibilidade de sua transferência ainda mais impactante. Nos corredores do Allianz Parque, a movimentação é intensa. Fontes próximas à diretoria afirmam que o Palmeiras tem recebido sondagens de clubes europeus interessados em contar com o meia, que vem se destacando em temporadas consecutivas.
A especulação de sua saída trouxe uma mistura de incredulidade e preocupação entre os fãs, que não escondem a ansiedade ao imaginar o time sem seu maestro. Redes sociais e grupos de torcedores fervem com comentários, teorias e até pedidos para que a diretoria encontre uma maneira de segurá-lo a qualquer custo. O burburinho ganhou ainda mais força após veículos esportivos e insiders começarem a detalhar supostas conversas sobre propostas milionárias e negociações discretas que teriam acontecido nas últimas semanas. Entre suspiros e especulações, a torcida palmeirense se pergunta: como o clube substituirá um jogador que, nos últimos jogos, foi decisivo em gols, assistências e na organização da equipe? E, mais importante, será que Veiga realmente deixará o Palmeiras ou estamos diante de mais um rumor típico do mercado do futebol, capaz de movimentar clubes, agentes e fãs em meio à incerteza? Enquanto o Palmeiras não se manifesta oficialmente, o clima nos bastidores é de alerta. Jogadores próximos a Veiga tentam manter a rotina, mas sabem que uma possível saída do craque pode mudar completamente o panorama da equipe para a sequência da temporada. Do lado da torcida, a mistura de esperança e desespero se reflete em postagens emocionadas e mensagens que pedem, quase em tom de súplica, que o camisa 23 permaneça. A certeza, por enquanto, é apenas uma: o nome de Rafael Veiga virou o assunto mais quente do futebol brasileiro nesta semana, e cada movimento seu será acompanhado com olhos atentos, corações acelerados e muitos palpites. O que parecia improvável há poucos dias agora se tornou o centro das conversas nos bares, redes sociais e rodas de amigos palmeirenses. A saída de Rafael Veiga, se confirmada, será um dos capítulos mais impactantes da história recente do clube. Até lá, o burburinho só aumenta, alimentando sonhos e apreensões em cada canto verde e branco do país. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!